Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Quase que o som não baixa, não é isso? A gente entra nessa nossa manhã, nesse nosso dia, celebrando a memória do martírio de São João Batista. O Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. E a gente vai entrar num assunto aqui sobre a questão dos deputados, que eu falei ontem, né, sobre os deputados que desejavam e desejam ainda se blindar, né, criar uma lei, ou seja, mudar a Constituição Federal com a finalidade de evitar que eles possam ser processados e presos. Ou seja, você vai criar a PEC da impunidade. Hoje diz que a PEC do PCC é outro, diz ainda que a PEC da injustiça, onde nós, pobres mortais, seremos presos de qualquer jeito, enquanto eles terão que ter um julgamento, ter que ir lá entre eles, os pares, decidir. Resumindo a história, não é bom para o povo, mas eles não querem saber disso. Aí alguém falou assim, então isso é coisa da direita. É verdade, é coisa da direita, para poder blindar o Jair Mentiga Bolsonaro e outros políticos mais, aí vamos pensar aí, deputados que estão, 40 deputados do Centrão ou ligado à direita, que estão sendo investigados aí, envolvidos em processo, então também tem isso. Mas lá em 2007, eu vou em 2007 porque esse é um dado que nós pesquisamos, quando se falava essa lei, essa discussão é antiga, e quem era a favor, no caso, não era vou usar o termo aqui, não era o PL, inclusive o PL era a base do PT na época, era a direita, a oposição, a Aécio Neves, eram contra, e o PT era a favor, ou seja, ou a favor ou contra depende muito do momento histórico. Hoje o PT se diz contra, mas no passado ele já foi a favor. É só para analisar, para você pensar, e pensando assim como os políticos agem. Como eu costumo dizer para os amigos, olha, em 2002, a base do governo Lula, inclusive o vice-presidente era do PL. O Valdemar foi maravilhoso, né? Valdemar da Costa Neto, ele foi preso no inquérito dos inquéritos do Mensalão aí, ou seja, então, inclusive usou tornozeleira eletrônica, ou seja, então era ligado ao PT, agora não é mais. Então esse discurso hipócrita da direita ou da esquerda, depende muito do discurso, e todos os dois lá têm hipocrisia, desculpe eu falar isso, alguém vai me dizer, você não é mais do PT, eu nunca fui do PT de fato, nunca fui do PT que aceita fazer rachadinha, nunca fui do PT que aceita fazer acordos, inclusive na minha cidade eu saí do PT em 2002, e diante de um desvio de financeiro que teve aqui no diretório, que eu nunca vou esquecer, mas eu sou errado fazer o quê, né? Bom, deixa eu ficar quieto, porque hoje nós temos o PT na Prefeitura Municipal de Japeri e eu fico olhando como funciona. Nós temos uma série de pessoas de outros municípios sendo funcionários da minha cidade, quando na minha cidade temos pessoas capacitadas que poderiam ocupar a função. Mas o negócio é agradar o seu grupo político. É assim na esquerda e assim na direita, só Deus tem a pena da nossa alma. Bom, o Evangelho de hoje é um episódio que atravessa o tempo e permanece no paradigma da humanidade para compreender o destino do profeta e o discipulado de Jesus. O Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Imagine bem a cena, um banquete de luxo, convidados rindo, brindando, e no meio desse cenário de aparências um homem é morto, João Batista, reconhecido por Herodes como um homem justo e santo, e acaba sendo sacrificado não pela força, mas pela vaidade da sua esposa, pelo medo e pela pressão dessa esposa. Herodíades. Essa narrativa é um retrato brutal ainda que acontece em nossas comunidades, que acontece em nossas realidades, devido à vaidade, devido ao poder, padres, bispos, não degolam mais com machado, com espada, mas degolam de forma, como diz o Leonardo Boff, as fogueiras modernas, elas queimam a sua reputação, não queimam mais a sua carne. E Herodes sabia que João falava a verdade, mas ele preferiu manter a mentira, como também hoje acontece. Esses homens, essas mulheres que estão às vezes no poder, preferem a mentira. Então, esse impacto, no contexto antropológico, no contexto da psicologia, ajuda a entender como nossos líderes
no contexto de hoje, no contexto de ontem, sofrem as pressões sociais. Por exemplo, hoje mesmo, olhando para a análise política partidária, nós temos aí o União Brasil do Sérgio Moro, sendo base do governo Lula. Então, desembarcando para poder apoiar alguém. Muitas das vezes, os líderes políticos escolhem a conveniência em vez da justiça. Escolhem a mentira em vez da verdade. No Evangelho sinótico, encontramos essa história, né, essa história em Mateus capítulo 14, né, e sempre tendo a Herodíades como o motor da intriga. Lucas mostra Herodes confundindo, Lucas 9, Herodes confundindo Jesus com João Batista, que achava que Jesus era João Batista que havia ressuscitado, ou que Elias tinha voltado. Ou seja, não é coincidência. A voz profética de João foi calada, mas ela não se cala, a voz profética de Deus. Mesmo quando você pensa que essa voz vai ficar lá, essa voz não se cala. Elias voltaria, de acordo com a tradição judaica, para preparar o caminho do Messias. Isso, quando fala em João Batista, não é coincidência. Ou seja, João Batista, ele traz para nós essa verdade. João, que não se cala perante a injustiça. João, que questiona, no caso aí, Herodes e sua esposa. E você vê, no caso de Elias, que questionou o casal de imperadores. E a gente lembra bem claro que a voz profética ela não se cala. Segundo Timóteo capítulo 2, 9, a palavra de Deus não está acorrentada. Ou seja, o destino de João antecipa o destino de Jesus. Ou seja, Jesus, quando vê João recebendo esse tratamento, ele já sabia o que ele esperava. João é o último elo da corrente profética do Antigo Testamento. Ele faz o paralelo a Elias, e João e Elias têm algo em comum. João veste-se de pelos, vive no deserto, denuncia a corrupção. Elias denunciou a corrupção de Acabe e Jezabel. Ou seja, João denuncia Herodes e Herodíades. Ambos incomodam o poder de ambos, ou seja, de um casal. Algo em comum. São sinais de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não se curva diante da estrutura de poder humana. Ou seja, o Evangelho de hoje, ao olharmos para João Batista, devemos olhar para as nossas realidades. Quantos João Batistas tem em nossas pequenas comunidades, em nossas favelas, em nossas realidades pastorais, em nossas igrejas, que são, vamos dizer assim, recebem como resposta da sociedade a cabeça decepada. Muitas das vezes a cabeça decepada não é a cabeça física, mas é a cabeça intelectual. O Evangelho de hoje nos faz pensar quem somos nós diante das perseguições do mundo. Se eles cortaram a cabeça de João, porque João questionou a atitude irregular, da situação irregular de Herodíades e Herodes, e nós que quando devemos fazer o quê? A gente entra nesse contexto. De ponto de vista filosófico e teológico, Herodes é um homem dividido. A consciência contra a vaidade, a verdade contra o medo. Ou seja, a mentira e a verdade caminham junto. E agora ele tem que decidir. Mas ele, por motivo de ego, e aí eu falo novamente, o ego é um grande perigo nosso, ele comete o assassinato de João Batista. E eu paro por aqui, celebrando São João Batista, ao seu martírio, que ele possa rogar a nosso Senhor Jesus Cristo por nós, e viva nossa vida de acordo com a verdade, não de acordo com a conveniência. Ficamos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. A gente encontra Deus quando encontra de verdade a grande luz. Diz o que disse João ao falar de Jesus. Não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um